Oi, eu sou Ana Carolina Zimmermann, integrante da CNA Jovem do Grupo Elo 8. Vim contar uma história muito interessante para vocês. No vilarejo de Ramalhete, existiam dois grandes grupos de flores. As flores vermelhas, que eram as urbanoides, e as flores azuis, que eram as campesinas. Esses dois grupos de flores não conseguiam conversar, porque eles falavam línguas diferentes, tinham pensamentos diferentes, vivências diferentes. Isso dificultava a convivência, então era um absurdo elas poderem se relacionar. Até que um dia, Irineu, um chefe de cozinha vermelho, se apaixonou por Marieta, que era uma produtora de mel. E eles tiveram juntos, então, a linda Íris, que era a primeira flor lilás que tinha, que era bilíngue e conseguia entender um pouquinho desses dois mundos. Certo dia, as abelhas começaram a sumir e com elas a cor toda da cidade. Então as flores começaram a ficar acinzentadas e não estavam entendendo por que estava acontecendo essa doença. O pessoal, os urbanoides, falavam que o problema era dos defensivos agrícolas que o pessoal do campo estava colocando, e as flores azuis falavam que os problemas eram da poluição que os urbanoides estavam e o estilo de vida que os urbanoides tinham. Preocupados com essa situação, o casal tentou fazer a primeira conferência para convidar essas flores do campo e da cidade para conversarem, mas não foi muito bacana, porque elas não estavam interessadas em escutar umas às outras, elas não falavam a mesma língua, não tinham a mesma vivência, foi uma gritaria, então foi uma confusão. Não deu certo, então foi um grande obstáculo. Com isso, Iris, que era um pouquinho diferente e conseguia entender um pouquinho de cada mundo, pensou: e se trouxesse essas flores diferentes para dentro de uma estufa em que elas pudessem se sentir seguras sem falar de onde elas eram? E ela simplesmente traduzisse o que cada uma estava dizendo e entendesse quais eram os pontos em comum para pensar numa solução para Ramalhete como um todo. E foi aí que ela criou o Buquecast, que é um podcast para poder contar para todo o vilarejo de Ramalhete quais eram as possíveis soluções, junto com as flores azuis e vermelhas, que elas poderiam fazer, levando em conta que todo mundo pudesse se ouvir e falar a mesma linguagem. Foi assim que ela conseguiu pensar em novas soluções junto com essas pessoas e criar um senso de colaboração entre esses dois mundos, em que a cidade pudesse voltar toda a ficar colorida. E aí, você que é flor azul e flor vermelha, topa vir com a gente nesse podcast para a gente conversar sobre soluções do sistema alimentar e a gente poder divulgar para todo mundo como possíveis soluções tanto para o campo quanto para a cidade? Fica um abraço.